o sol chegar. Enquanto a galera não chega, hoje eu vou começar mais um dia de campanha pela vida sentimental. E eu tenho visto que uma das áreas que Satanás tem mais tentado atacar é na vida sentimental dos seus filhos. Boa noite, pastora, paz do Senhor Jesus Cristo. Vê se está me ouvindo direito, por favor. Fora a área financeira, tá fazendo barulho. E agora? Parou? E como eu estava falando, a paz do Senhor Jesus Cristo, pastora, uma das áreas que Satanás adora tocar na vida dos seus filhos é na vida sentimental. Por quê? Porque a maioria das vezes, quando a vida sentimental não vai bem, o restante também não vai bem. Quando o nosso coração está machucado e ferido, acaba a afetar em outras áreas. Eu sabia que tinha que levantar uma campanha, só que, como todo mundo sabe, eu espero a confirmação de Deus para que Ele possa confirmar direitinho e eu saber que estou no caminho certo. E ele falava: Suelen, eu tenho prazer na vida sentimental dos meus filhos. Vambora. Eu tenho prazer na vida sentimental dos meus filhos. Eu tenho prazer de vê-los felizes. Eu tenho prazer de vê-los se sentindo amados, se sentindo cuidados. Eu tenho prazer com que eles sintam esse sentimento bom. E que mesmo que Satanás tenha tentado estragar aqui na terra, porque ainda existe nos meus, ainda existe quem ama de verdade. Ainda existe quem consegue ser fiel. Ainda existe. E não fica achando. Eu pensava na época que, por ser acostumada com romances, com novelas românticas, eu achava que talvez o que eu procurava era querer demais. Só que a gente ficava tão fixado naquelas novelas bonitinhas, naquelas histórias românticas, que a gente não via que no meio dessas novelas românticas e bonitinhas também tinha aquelas pessoas que eram mau caráter, né? Que enganavam, que traíam, que machucavam, que acabavam com o psicológico das pessoas. Só que a gente, como era muito novo, a gente não percebia isso. E durante muito tempo da minha vida, eu me senti insatisfeita com a minha vida sentimental. Só que a gente percebe que quem realmente gosta da gente do jeito que a gente é. Ela nunca vai deixar de te enxergar com os olhos
aquele eterno amor, né? Até porque para poder se manter um relacionamento a longo prazo precisa se ter admiração por uma pessoa. Não amo aquilo que eu não admiro. Não mantenho a chama do amor aceso por aquilo que eu não admiro. Pode ver que quando vai embora a admiração, logo após o amor vai embora atrás. Você já parou para pensar quem seria e como seria a pessoa da sua vida? É logicamente que a pessoa para sua vida ela não vai vir perfeita. E eu falo para você que ela vai vir, na verdade, com muitas imperfeições e algumas daquelas que você não gosta. Mas essa pessoa não vai fazer você fugir do seu propósito. Essa pessoa jamais vai ser uma barreira entre seu propósito com Deus e entrar no meio do relacionamento, fazendo com que você perca o seu contato com Deus. Por mais que as circunstâncias tenham causado para que eu desistisse do amor, eu nunca consegui desistir. E eu nunca entendi o porquê eu não conseguia desistir. Mas é que quando a gente carrega a essência do amor dentro do coração, por mais que a gente sofra 10, 20, 30 vezes, a gente sempre vai tentar recomeçar de novo. Quantas vezes você viu, você arrumou uma pessoa e disse: ah não, a partir de agora eu não quero me relacionar mais, a partir de agora eu não quero mais ter relacionamento. E aí às vezes por você estar machucado naquele momento, você acabava por machucar outra pessoa. E vem mostrando para nós que nós devemos ter sabedoria até no tempo da gente ficar solteiro, sabia? Para que a gente não possa, para que a gente possa não machucar outras pessoas. Encerrar ciclos antigos antes de iniciar um relacionamento. Como eu disse para você, a pessoa certa nunca vai te afastar de Deus. Oi, Fernando, boa noite. A pessoa certa nunca vai te afastar de Deus. Ela sempre vai te aproximar de Deus. Vai te levar a uma missa. Vai te levar a um culto. Vai te levantar no momento em que você estiver mais precisando, porque a pessoa certa não vai te fazer cair. Boa noite, Fernando. A pessoa certa não vai te fazer cair, ela não vai ter prazer em fazer você cair. Tudo bem, graças a Deus, Fernando. E com você? Deixa eu encostar um pouquinho agora. E todo mundo sabe que uma das coisas que eu mais gosto é falar de amor. Oi, Paulinha, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe, proteja e livre de todo mal.
Espero que a princesa esteja bem. E eu vejo muita gente quebrando a cara e se machucando, trazendo feridas emocionais, às vezes muito difíceis de se curar, por conta de não conseguir esperar em Deus, por conta de não conseguir esperar o momento certo para poder se relacionar novamente. Porque o que eu posso oferecer? Não. Que bom que vocês estão aprendendo isso. A pessoa certa não baixa a sua autoestima. É isso, Fernando. Eu fico muito feliz quando vocês aprendem. Eu fico muito feliz. E a pessoa certa vai te arrancar mais sorrisos do que choros. Vai te apoiar em tudo que você faz, mesmo que esteja sendo só ela ali naquele momento. E é tão ruim, né? Quando a gente deposita as nossas expectativas em cima de uma pessoa que, assim, ser humano como nós, pode o tempo todo errar com a gente, mas qual é o segredo? Isso. Qual é o segredo, Suelen, para não desabar quando alguém me deixa? Qual é o segredo para não perder o meu chão quando alguém me deixa? Qual é o segredo para não perder a comunhão com Deus quando alguém me deixa? Eu estar alicerçado em Deus. Como assim? Você já ouviu aquela passagem na Bíblia que diz que um cordão de 3 dobras é mais difícil se arrebentar? Isso. Porque ainda existe pessoas bacanas. Ainda existem pessoas bacanas. Mas a maioria das pessoas bacanas são traumatizadas com relacionamentos que não deram certo. Diálogo. Vamos lá, vamos fazer uma listinha aí que eu sempre falo para vocês que é necessário ter num relacionamento. Diálogo, compreensão, cuidados diários. Necessário ter cuidados diários. É saber que se eu aumentar o tom de voz... Isso aí, Fernando. É saber que se aumentar o tom de voz de dia com a esposa, provavelmente à noite ela ainda não terá esquecido. E eu costumo dizer que relacionamentos assim, quando a gente começa a namorar, a gente precisa ter, como eu posso dizer, é uma coisa emocional que eu esqueci. Agora fugiu a palavra. Responsabilidade afetiva. É saber que enquanto eu tô solteiro, eu posso sim agir como eu quero. Mas a partir do momento que eu começo a namorar, primeiro Deus, depois a pessoa que está comigo,
e depois o restante. Você tem noção que quando você começa a namorar, você está escolhendo uma pessoa para caminhar contigo pro resto da vida? Você está no caminho de conhecer uma pessoa, de estar com uma pessoa que vai estar contigo talvez pro resto da vida. O namoro, ele serve exatamente para isso. Para você conhecer defeitos, para você conhecer qualidades. E tem etapas que não podem ser puladas. Sim, sim. É entender que a pessoa chega cansada do serviço, mas às vezes a gente pode dar uma driblada naquele tempo também para poder dar aquele carinho e atenção que a pessoa necessita, porque a gente mora junto. Eu, por exemplo, há tempos atrás, eu morei junto. E aí, o que acontece essa questão de morar junto, né? Há um tempinho atrás, muito tempinho atrás. Eu morei junto e entendi que se duas pessoas não tiverem dispostas a relevar o relacionamento... Vou tentar baixar um pouquinho aqui. Provavelmente ele não vai dar certo. Se as duas pessoas não estiverem juntas, provavelmente não vai dar certo. Não adianta eu fazer todos os dias para fugir da rotina, sendo que a pessoa não move uma palha por mim. Não adianta eu querer fazer uma coisa diferente para sair da rotina, sendo que a pessoa todos os dias tem o mesmo comportamento e ela não move uma palha, sabe? Fica sempre desigual, a balança fica sempre desigual e o final disso é exaustão emocional. Provavelmente você sai de um relacionamento assim, como se um trator tivesse passado em cima de você. E aí você leva um tempo para se recuperar, né? Mas Suelen, eu tenho tanto medo de ficar sozinha, eu tenho tanto medo de ficar sozinha. E aí, com esse medo de ficar sozinha, eu acabo colocando pessoas erradas na minha vida, acabo acelerando o processo, eu acabo passando em cima do processo. Por fim, eu não consegui me curar. Por fim, o relacionamento vem com o fantasma do passado. Por fim, eu venho com dores do passado que eu não permiti que Deus curasse. E aí, eu conhecendo essa pessoa bacana, de repente, eu jogo toda essa carga emocional em cima dessa pessoa bacana que está chegando agora. Então a gente precisa ter tempo, como a própria Bíblia diz, tempo para todas as coisas, né? Tempo para se curar, tempo para voltar aos meus traços antigos, relembrar quem eu era. Quantas pessoas terminaram o relacionamento e se esqueceram quem eram, do que gostavam, porque viveram a vida para outra pessoa. Amém, Fernanda.
Ô Senhor, ensina para nós a fazer tudo no seu tempo, no tempo certo. Eu sei que às vezes a gente meio apressado tenta acelerar o processo. E aí acabamos por machucar outra pessoa que não tem culpa do que aconteceu no nosso passado. Dá pra gente responsabilidade afetiva, sabe, Deus? Para que a gente saiba ser fiel, para que a gente saiba ter um relacionamento certo, para que a gente saiba respeitar a pessoa, para que a gente saiba ter diálogo na hora certa, calar na hora certa. E eu peço, Senhor, atrevo-me a pedir ainda, não só por relacionamentos amorosos só, mas por amizades também. Sem pressa, Fernando, sem pressa. Todas as vezes que você ultrapassou, todas as vezes que você pulou o tempo, que você pulou o seu limite, você trouxe bagagens do passado. Eu preciso aprender a perdoar o meu passado. Antes de estar com alguém de novo. Isso! O que eu faço, Suelen, durante esse tempo? Tô com medo de ficar sozinho. Não, você não vai ficar sozinho. Não, você não vai ficar sozinha. Durante esse tempo você vai se conhecer. Durante esse tempo você vai ser o que você quer ser. Isso. Durante esse tempo você vai sair com seus amigos, vai conhecer lugares novos, conversas novas, pessoas novas. Não se culpar, porque quando um relacionamento não dá certo, a culpa não é só de um. A gente tem mania de jogar só em cima de um, mas não é só de um, é nossa também. Ai, mas a minha esposa fazia isso e fazia aquilo comigo. Fazia porque tu permitiu. O meu esposo fazia o que fazia comigo. Fazia, mas você permitiu. Porque a gente também tem uma linha. Eu costumo dizer que tudo aquilo que passa de 3 vezes, uma vez, aceitável, porque errar todo mundo erra. 2 vezes, 3ª vez, você só permite que a pessoa faça com você a mesma coisa se você deixar. E quando você tem esse limite de 3 vezes, eu, Suelen, tenho um limite de 3 vezes. 3 vezes eu vou aceitar, acabou. Não passa de 3 vezes. Isso não serve para exceções. Isso serve para todas as outras pessoas. Ah, porque um chegou, aquele ali é mais bonito, aquela ali é mais bonita. Não, essa daqui merece uma prioridade, merece que eu passe da 4ª vez aceitando o inaceitável. Não, isso não vale. Todas as vezes que eu passo dessa 3ª vez, eu já comecei a passar da minha linha. Essa linha que já é sua.
Todas as vezes que você passar dessa linha, você pode ter certeza que a sua autoestima vai diminuir. Que você vai estar mandando para o seu cérebro que você merece menos, que você merece isso que você está passando, ou muito menos que aquilo ali que você está passando. Porque o seu cérebro entende isso. Passou da quinta vez, meu bem, lá vai tua saúde emocional. Então, a gente não entende, né? Vamos suportando ali igual bárbaros, né? A princesa guerreira e o príncipe guerreiro, a gente vai suportando. Quando a gente sai desse relacionamento, a única coisa que fica é só o estrago. Eu sempre falo, gente, quem ama você não vai se colocar em posição de perder você. Pode até errar, eu não vou fingir que você é falso e falar que não erra. Erra sim. Mas não erra no inaceitável. Tem palavras que ditas. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu já vi mulheres suportando anos de casamento. Eu vou falar das partes das mulheres porque eu conheço mais a parte das mulheres. Eu já vi mulheres aguentando anos de falta de respeito, casando que a pessoa, achando que quando casar a pessoa vai mudar. Meu Deus, não vai mudar, porque depois que você casa a tendência é piorar. Então quer dizer, se você está namorando com a princesa, se você está namorando com um príncipe, esse príncipe ele vai virar um sapinho na hora do casamento. Não vai melhorar. Porque o casamento é conta para pagar. O casamento é a família que você tem que... Então, promete pra mim, ó. A pessoa começou a dar indícios de que não te respeita. Não fica nesse relacionamento. Pessoa dá indícios que vai te agredir. Não fica nesse relacionamento. Palavras, Fernando, palavras machucam às vezes muito mais do que um tapa. Tem palavras que cortam e que ferem. A pessoa começou a controlar muito a tua roupa ali, ó. A não ser que esteja extremamente indecente. Pai do Senhor Jesus Cristo, Tainara. Então a pessoa não vai querer te mudar. Não vai. Não vai querer te mudar. A pessoa não vai te afastar de todas as pessoas que você ama. Amigos. Pessoas que elas sabem que te fazem bem. Agora, quando a questão é fazer mal, e aí você por si próprio vê
que tá te fazendo mal, a questão familiar também, porque nem todo familiar é lá essas coisas. Escolha sempre a sua saúde mental. Ninguém vale suas noites de choro. Ninguém vale perca de sono. Ninguém vale crises de ansiedade. Ninguém vale ser a incerteza de alguém. Em um lugar do mundo tem alguém reservado para você. É porque quando a gente está na visão da ótica, a gente acha que aquela pessoa é a única pessoa do mundo. Mas quando a gente se amplia para aceitar mais e não aceitar menos daquilo que eu mereço, você vai percebendo que as amizades vão aparecendo. Isso. As amizades boas vão aparecendo. Aquelas pessoas que te dão valor vão aparecendo. É só você mandar pro teu cérebro que eu mereço mais. Pensa comigo aquele relacionamento que você teve, que a pessoa te tratou hiper mega bem. Teve algum? Pensa nisso agora pra mim. Josimar, boa noite. Pensa comigo. Aquele relacionamento onde a pessoa te tratou hiper mega bem. E às vezes por uma imaturidade você deixou ir embora, você deixou partir. Em saúde mental você não faz nada. Se colocando em primeiro lugar. E aí o que acontece? Então depois de um término de um relacionamento conturbado, onde o seu emocional está esgotado, porque o seu emocional está esgotado, de tentar fazer de tudo para salvar o relacionamento, se olhe no espelho e se permita fazer por você, fazer pela tua aparência, aquilo que você sempre teve vontade de fazer. Eu confesso, eu falei aqui em uma das lives que eu tive, que uma das libertações imensas que eu tive na minha vida foi de querer agradar aos outros. Eu vivi 30 anos da minha vida, 35 anos da minha vida sendo o que os outros queriam. E mesmo assim eu não era o suficiente. E o dia que eu resolvi ser o que eu queria, muitas pessoas foram embora. Mas eu não tô nem aí. Sabe por que eu não tô nem aí? Porque hoje eu olho no espelho e eu me reconheço. Antes não. Eu era uma projeção do que os outros queriam de mim. E é isso. E aí quando você faz de tudo para salvar o seu relacionamento, você fica exausto, cansado. Como é que tu vai arrumar outra pessoa assim? E vai que se você, Deus me livre e guarde, você arrume outra pessoa que tem o mesmo padrão, porque periga você arrumar uma pessoa com o mesmo padrão da outra pessoa, porque você não se desintoxicou. E por que eu tô falando isso? Porque eu tô cansada de ver as minhas ovelhas sofrendo por amor. Eu tô cansada. Caindo em lugares que não eram para elas caírem. Sofrendo pessoas que nem merecem às vezes.
sabe? Então promete para mim que por mais importante que uma pessoa seja, não. Porque antes você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Ora assim comigo. Primeiro, consagro a Ti, Senhor, o primeiro dia da campanha da vida sentimental, Pai. Pedindo que o Senhor quebre toda maldição hereditária em cima dos Seus filhos. Pedindo para que o Senhor quebre, Pai, pelo poder do santo nome de Jesus, tudo que vem de família, se prolongando de família em família, de geração em geração, que caia por terra agora, pelo poder do santo nome de Jesus. Que caia por terra todo medo de ficar sozinho, sozinha. Que caia por terra toda dependência emocional. Que caia por terra, em nome de Jesus, todo medo e incapacidade, alguma incapacidade de achar que não vai encontrar outra pessoa. Eu repreendo em nome de Jesus. Repete comigo. Senhor Jesus, me ensina a Te colocar em primeiro lugar. Toda essa dependência emocional que eu tenho em pessoas, coloque em Ti, Senhor. E por mais importante que a pessoa seja, nunca deixe ela tomar o teu lugar. Nunca deixe que por causa de uma pessoa eu deixe de adorar o Seu nome. Que por causa de uma pessoa eu deixe de ir à missa ou ir ao culto. Se ela não quiser ir, eu vou sozinho, Senhor. A partir de hoje, a pessoa que quiser estar na minha vida vai ter que esperar eu terminar de ouvir a palavra de Deus. Para depois ser prioridade. Porque eu Te coloco no centro da minha vida. Eu Te coloco no centro da minha vida a partir de hoje, Senhor Jesus. E não aceito nenhum mal hereditário sobre a minha vida amorosa. Eu profetizo que eu serei o mais feliz de toda a minha família. Que a partir da minha geração é quebrado em nome de Jesus. Toda maldição hereditária na vida sentimental. Tudo que foi feito para não prosperar na minha vida sentimental. Tudo que foi feito para que eu não desse certo com ninguém. Eu repreendo em nome de Jesus. E trago à existência agora, Senhor, aquilo que ainda não existe. Coloco a minha vida sentimental nas Tuas mãos. E que o Senhor me apresente uma pessoa segundo o Teu coração. Me ensina a descansar em Ti. Me ensina, Senhor, a depender mais de Ti. Eu quero Te colocar em primeiro lugar da minha vida. E não aceito que ninguém tome o seu lugar.
Amém? E qual base hoje nós vamos usar para poder pegar sobre a nossa área sentimental? Algumas campanhas eu trouxe Coríntios, algumas campanhas eu trouxe Esther. Só que dessa vez Deus me fez vir em Gênesis 29, 9. E aí você vai conseguir entender porque ele me fez. Jacó encontra Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou ao seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o. Beijou-o e o levou à sua casa. E contou ele a Labão todas as coisas. Então Labão lhe disse: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: por que tu és meu irmão? Hás de servir-me de graça? Declara-me qual é o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor, a Raquel. Porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. Era bonita, era muito bonita. E Jacó amava Raquel. Então disse a Labão: melhor é que eu a te dê do que a dê a outro varão. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias pelo muito que a amava. Meu Deus. Eu também já contei essa história, né? Que Jacó, ele pagou 7 anos de preço por Raquel. O cara se apaixonou na mulher assim à primeira vista. E a Bíblia conta que ao ver de Jacó, 7 anos foram pouco, pro tanto que ele a amava. Então acredito que não tenha sido nem um pouco sacrificoso.
Porque o preço que você paga porque você ama não é sacrificoso e não dói. Quando você reparou, quando você ama uma pessoa, tudo que você faz por ela é de bom grado, mesmo que seja o mínimo. Tudo que você faz por ela, você faz porque você gosta de fazer e você se sente bem fazendo isso por ela ou por ele. E assim era o amor de Raquel e Jacó. E pelos estudos que eu fiz, você só consegue dizer eu te amo para uma pessoa depois de 2 anos que você tá com ela. Antes disso é paixão. Eu acredito que Jacó começou apaixonado por Raquel. E durante esses 7 anos, em 2 anos ele a amou de verdade. E os outros 5 foram mera fichinha. Só que aí o que acontece? Vem essa parte da história. Labão engana a Jacó. E disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão todos os varões daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a. Entrou a ela. E Labão deu a sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. E aconteceu pela manhã ver que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizestes isso? Não te tenho servido por Raquel? Não foi por causa dela porque eu trabalhei? Por que, pois, me enganaste? Sim, sem dúvidas, Fernando. E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar. Que a menor se dê antes da primogênita. Primeiro, tinha que casar a mais velha para depois casar a mais nova. Mas não era mais fácil Labão falar para Jacó que ele teria que pagar 14 anos, trabalhar 14 anos para ter a Raquel? Mas não, ele querendo enganar, querendo trapacear. Ele fez o menino trabalhar 7 anos por causa de uma mulher que ele não amava. E aí o que aconteceu? Cumpre a semana desta. Então também te daremos a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servires comigo. E Jacó fez assim. E cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel mais do que a Lia. E serviu com ele ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Lia era aborrecida, abriu a sua madre, porém
Raquel era estéril. Além de tudo que aconteceu, a que ele menos amava, tá bom, Fernando, vai com Deus. Deus abençoe, bom trabalho amanhã. A primeira que ele conheceu e amou, se apaixonou, era estéril. Mas a esterilidade de Raquel não fez com que Jacó amasse menos ela. Eu que agradeço pela companhia, Fernando. Deus abençoe. Companhia de sempre. E você vê também que essa questão, né? Vê também que essa questão de esterilidade, mesmo ela sendo estéril, já continuou amando ela muito mais do que a outra. Então o amor não vê isso. É lógico, eu acredito que o sonho de Jacó era ter um nenenzinho sim, com semblante de Raquel. Mas ele tinha que se contentar com os filhos da outra. E não é assim com a gente, não é diferente. Às vezes a pessoa que a gente ama vai vir com defeitos. E mesmo assim a gente vai olhar para trás e dizer, eu não te largo, eu não te troco por nada. Porque nos momentos mais difíceis foi você que esteve comigo. E todas as vezes que eu pensei em cair, todas as vezes que eu pensei em desistir, você estava ali. E até quando eu não pude te ceder amor, você estava ali. Então vamos ver que o amor, ele não visa certas coisas. Quem ama, ama e ama porque ama. Tu não sabe explicar por que ama alguém, né? Senhor, o Senhor mostra na sua palavra em Gênesis 29 que não é impossível encontrar um amor de verdade. Que não é impossível encontrar alguém que goste de você com seus defeitos, com as suas qualidades. Alguém que te olhe por dentro. E eu te peço, Senhor, hoje, que vai encaminhando para cada pessoa que procura ser feliz na vida sentimental, que procura uma pessoa ao qual possa parar, que possa querer estar com uma pessoa só e se contente com uma pessoa só. Peço a Deus para que apresente, para que una propósitos, para que junte caminhos, porque Tu pode fazer, eu não posso fazer nada, mas eu posso interceder por eles. Que o Senhor possa fazer com que sejam uniões de propósito, que louvem e exaltem o Teu nome. Que tudo que é seu por direito
e foi levado por Satanás, seja devolvido nas suas mãos hoje, em nome de Jesus. Que tudo que foi usurpado, levado da sua vida sentimental, seja colocado agora nas suas mãos em nome de Jesus. Que você possa encontrar a pessoa que vai te amar. E além de te amar, essa pessoa vai te juntar a Deus. Afasta de nós todos os pratos, Senhor. Afasta de nós tudo aquilo que não é teu. Que tudo aquilo que não louva, que não glorifique ao teu nome, não fique, Pai. Afinal, o Espírito Santo tem total e livre acesso para trabalhar. Faz o melhor para os seus filhos na vida sentimental, Senhor. Amém? Ele pediu para eu ler essa palavra aqui, a última. E assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias pelo muito que a amava. Coloco nas suas mãos, Senhor, o primeiro dia da campanha, entrego, eu selo. Coloco nas mãos dos seus anjos para que chegue diretamente no seu trono, Pai. E que as orações sejam ouvidas e escutadas. Que tudo o que é aquilo que é nosso por direito venha parar nas nossas mãos. Tudo que foi feito para separar seja repreendido agora em nome de Jesus. Que seja quebrado, aniquilado pelo poder do santo nome de Jesus. E eu profetizo que nenhuma obra contrária irá desfazer o que Deus já decretou para dar certo. Em nome de Jesus. Amanhã eu volto no segundo dia da campanha. Agradeço pelas pessoas que estiveram comigo. Pastora, Fernanda, pessoal que passou, deu uma olhada. Deus abençoe. Proteja e livre de todo o mal. Amanhã eu volto, viu? Deus abençoe, amores.